Quero falar com você hoje sobre milagres que nascem dos erros. Todos nós já fizemos escolhas erradas e tomamos atitudes que sabíamos não serem as melhores. É uma coisa quando alguém nos faz mal, quando algo ruim nos acontece sem que tenhamos culpa. Nessas situações, conseguimos ter fé de que Deus vai restaurar e nos recompensar. Mas quando somos nós que causamos os problemas, quando nós falhamos, é fácil viver presos ao arrependimento, pensando que Deus não vai nos ajudar. Porém, aqui está a beleza. Deus sabia que você iria errar antes mesmo de chamá-lo. Ele sabia que nós iríamos sair do caminho em alguns momentos, que cederíamos às tentações. Ele não baseou o plano da sua vida na ideia de que você tomaria sempre decisões perfeitas. Deus tem um plano até mesmo para os seus erros, e aquilo que você considera um fracasso, algo do qual nada de bom poderia sair, Deus pode transformar em um milagre. Ele pode pegar algo que parecia destinado a te deixar sozinho, frustrado, limitado na sua carreira e transformar completamente a situação. Em vez de te atrasar, Deus sabe como reverter tudo e usar isso para te impulsionar. Mas muitas vezes, quando erramos, ficamos nos condenando, cheios de culpa, sem esperar nada de bom. E ouvimos vozes dizendo: agora já era. Viva com as consequências. Daqui para frente, tudo será ladeira abaixo. Mas anime-se, Deus não vira as costas quando cometemos erros. Ele não diz: cansei de você, você nunca vai acertar. Pelo contrário, Ele corre em nossa direção. Ele não apenas ajuda a limpar a bagunça que fizemos, como também vai além, Ele transforma erros em milagres. Paulo disse assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até mesmo os nossos erros, as vezes em que falhamos e saímos do rumo. Deus sabe como fazer isso funcionar para o nosso bem. Talvez você esteja enfrentando um problema que parece impossível de resolver. Há outras pessoas envolvidas, diferentes personalidades, questões legais. Parece complexo demais, mas Deus já tem tudo resolvido. Ele vê o que você não vê. Os caminhos dele são melhores que os nossos. E mesmo que tenha sido você quem causou o problema, Deus está dizendo: eu vou corrigir essas complicações, vou resolver essas questões difíceis, vou fazer com que tudo se encaixe, mesmo através dos seus erros. Foi isso que ele fez com Abraão. A Bíblia conta que Deus prometeu a Abraão e sua esposa Sara que teriam um filho. Ano após ano, nada acontecia. Para ajudar a Deus, Sara disse a Abraão que se deitasse com sua serva, Hagar. Ele aceitou e nasceu um menino, que recebeu o nome de Ismael. Eles ficaram radiantes, agradecendo a Deus pela promessa, mas Ismael não era o filho prometido. Sem desrespeitar sua história, Ismael foi fruto de um erro, nasceu da impaciência de Abraão e Sara. Eles se apressaram, tentaram resolver tudo com as próprias mãos e acabaram causando aquela situação. Então veio a discórdia e a divisão no lar. Sara estava furiosa com Abraão, dizendo: o que você tinha na cabeça, dormindo com a minha serva? Ele respondeu: como assim? Foi você que me pediu para fazer isso? E ela retrucou: você não devia ter me escutado, devia ter sabido o que era certo. Toda vez que via Hagar, Sara ficava cada vez mais irritada, até que deu um ultimato a Abraão: ou aquela mulher e o filho dela saem, ou eu vou embora,
Não vou continuar na mesma casa com ela? Abraão estava numa situação complicada, duas mulheres irritadas com ele, e ele tentando agradar a ambas. Ele precisava de uma intervenção divina, teve que mandar o próprio filho para o deserto. Parecia ser o fim de Ismael. O problema é que Abraão amava Ismael. Ele estava dividido pensando: eu amo Sara e amo Ismael. Como fui parar nessa confusão? Deus poderia ter dito: Abraão, se você tivesse me ouvido, não estaria nessa situação. Deveria ter esperado, deveria ter tido mais paciência. A culpa é sua. Mas, em vez disso, Deus disse em essência: sim, Abraão, é complicado. Sim, está tudo bagunçado, há divisão e conflito, mas eu não teria permitido que você chegasse a essa situação se não soubesse como te tirar dela. E Deus disse a Abraão: vou fazer de Ismael uma grande nação. Vou multiplicar seus descendentes e torná-lo extremamente próspero. E mesmo que Ismael tenha sido considerado um erro, fruto do que a Bíblia chama de obras da carne, tentar fazer acontecer com as próprias forças Deus, em sua misericórdia, disse: vou pegar esse erro e transformá-lo em milagre. Vou tirar algo grandioso disso, Abraão, apesar das suas falhas, apesar do seu erro. E como Abraão, todos nós temos nossos Ismaéis, momentos em que falhamos, tentamos resolver tudo sozinhos, nos metemos em coisas que não devíamos. Agora está tudo uma bagunça e o acusador fica sussurrando: Deus não vai te abençoar, você sabia que era errado. Fique aí e aguente as consequências. Mas não acredite nessas mentiras. Deus tem misericórdia para cada erro e Ele gosta de fazer o inimigo pagar pelo mal que tentou causar. Se você continuar com fé, Deus não apenas vai te tirar dessa situação, mas também vai pegar a bagunça que você fez, limpá-la e te levar a um lugar melhor. Abraão teve um filho chamado Isaque. Isaque teve um filho chamado Jacó. Jacó teve um filho chamado José. Abraão foi bisavô de José. Você deve lembrar que quando jovem, José foi jogado em uma cova pelos irmãos que tinham ciúmes dele. Eles iam deixá-lo lá para morrer. Mas os ismaelitas passaram por ali, os descendentes de Ismael, parte da grande nação que Deus prometera a Abraão. E quando os irmãos de José viram os ismaelitas, mudaram de ideia e decidiram vender José a eles. Se não fosse pelos ismaelitas, José teria morrido na cova. Ele nunca teria chegado ao palácio, nunca teria estado à frente do abastecimento de alimentos. Durante a fome, anos mais tarde, os israelitas não teriam sobrevivido. O que estou dizendo? O erro de Abraão se tornou o milagre do seu tataraneto José. É assim que Deus é incrível. Ele tem um plano até mesmo para os nossos erros. Mesmo quando falhamos, a Escritura diz que Deus fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ele não apenas pode corrigir uma situação complicada, como também pode usar lá, anos depois, para abençoar os nossos descendentes. Alguns de vocês podem estar pensando: então meus descendentes vão ser muito abençoados, com todos os erros que já cometi. São erros como o de Abraão. Quando tentamos fazer o que é certo, o nosso coração está no lugar certo, mas ainda assim erramos e acreditamos que Deus vai nos ajudar, porque Ele é misericordioso e sabe que estávamos tentando fazer o melhor. Outras vezes, nós sabemos exatamente o que deveríamos fazer, sabemos qual é o caminho certo, mas fazemos justamente o contrário.
É aí que pensamos: eu não mereço a bondade de Deus. Eu sabia que não devia andar com essas pessoas, mas fiz isso mesmo assim. Agora estou em apuros. Agora tenho esse vício. Eu sabia que devia controlar meu temperamento. Sabia que devia segurar a língua, mas não segurei. Agora perdi meu emprego. Agora perdi um relacionamento. Quando somos nós que causamos os problemas, pensamentos de culpa e condenação atacam a nossa mente dizendo: Deus não vai te ajudar. Você sabia que isso era errado. Fique aí, de fora da vida, só observando. Foi exatamente assim que Jonas se sentiu, segundo a Escritura. Deus disse a ele para ir à cidade de Nínive. Ele tinha instruções claras. Sabia exatamente o que devia fazer, mas Jonas não queria ir a Nínive. Então pegou um barco na direção oposta, e a Escritura diz que o Senhor enviou um grande vento sobre o mar e uma tempestade tão violenta que quase quebrou o barco. Interessante é que foi o Senhor quem enviou a tempestade. Deus sabe como chamar a nossa atenção. E quando você sabe que está indo na direção errada, assim como aquele barco, as coisas começam a desmoronar. Não adianta orar dizendo: acalma-te, vento. O dia todo as tempestades podem não parar. Isso porque é você quem está causando o problema, e Deus te ama demais para permitir que você perca o seu destino. Ele não vai deixar você seguir ano após ano na direção errada sem chamar a sua atenção. Às vezes é o inimigo que luta contra nós, tentando nos impedir de chegar ao nosso destino. E por isso enfrentamos tempestades e dificuldades. Outras vezes somos nós que causamos a confusão. Se apenas voltarmos ao caminho certo, se fizermos o que sabemos que devemos fazer, os ventos vão se acalmar. As pessoas que estavam no barco com Jonas disseram: quem é o responsável por todo esse problema? Jonas respondeu: sou eu, sou hebreu. Adoro o Deus verdadeiro. Eu sei para onde deveria estar indo, mas estou fugindo do Senhor. E quando você foge de Deus, está fugindo do seu destino. Isso não só vai causar problemas para você, como vai afetar as pessoas ao seu redor. Quando jogaram Jonas no mar, os ventos se acalmaram e a tempestade parou. As nossas decisões não afetam apenas a nós, afetam a nossa família, os nossos filhos. Se você não fizer o que é certo por si mesmo, faça ao menos por sua família, pelos seus filhos. Jonas teve a coragem de admitir: eu sou a causa. Esse é o primeiro passo para a vitória. Enquanto você ficar arrumando desculpas, achando que não tem importância, as tempestades e dificuldades continuarão. Jonas estava no meio do oceano, jogado para fora do barco. Tenho certeza de que ele pensou: acabou para mim, e não tenho ninguém a quem culpar. Tudo foi minha culpa. De repente, um enorme peixe engoliu Jonas. Deus, em sua grande misericórdia, estava dizendo: Jonas, você pode correr, mas não pode se esconder. Eu não terminei com você. Tenho um destino para você cumprir. O salmista disse: se você descer às profundezas, Deus estará lá. Se subir aos céus, Ele estará lá. Você não pode fugir dele. Você não cometeu erros demais. Você não falhou tantas vezes a ponto de Deus desistir. O chamado de Deus para a sua vida é irrevogável. Isso significa que Ele não vai mudar de ideia porque você saiu do caminho. Ele não vai deixá-lo em paz até que você volte à rota certa. Quanto antes você fizer isso,
melhor será para você. Jonas estava no ventre do peixe. Era escuro, desconfortável, cheirava mal. A maioria das pessoas reclamaria. Não Jonas. Ele estava grato por estar vivo. Ele sabia que era a misericórdia de Deus aquele peixe estar ali esperando por ele. Deus permite tempestades quando saímos do caminho. Ele pode permitir algo para chamar a nossa atenção, mas não vai deixar que essas dificuldades tirem a nossa vida. 3 dias depois, o peixe vomitou Jonas em terra firme, e a Escritura diz que a palavra do Senhor veio a Jonas uma segunda vez. Deus deu a ele uma nova chance. O que Deus disse desta vez? Vá à cidade de Nínive. A mesma coisa que disse da primeira vez. Amigos, Deus não vai mudar de ideia, então é melhor obedecer. Ele vai te dar uma segunda chance, uma terceira chance, uma 20ª chance, mas vai ser tempestade atrás de tempestade até você voltar para o caminho certo. Ele está ali para te salvar. Sim, Ele pode transformar o erro em milagre, mas em algum momento você precisa assumir a responsabilidade e dizer: eu sou Jonas. Estou indo contra o que sei que é certo. Estou andando com pessoas que estão me puxando para baixo. Estou vivendo de forma negativa, crítica, difícil de lidar. Não estou sendo disciplinado com o que assisto. Isso vai causar turbulência, não só para você, mas para todos ao seu redor. Deus não está pedindo que você seja perfeito. Ele não está pedindo que você nunca cometa um erro, mas Ele está nos pedindo para lidarmos com aquilo que nos prende, para não deixarmos que as mesmas áreas de fraqueza nos mantenham para baixo ano após ano. Ele tem algumas Nínives para você ir, algumas pessoas para você impactar, novos níveis do seu destino para alcançar. Davi disse assim: os passos de um homem bom são firmados pelo Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta pela mão. Isso significa que mesmo quando Deus está dirigindo nossos passos, haverá momentos em que cairemos. Cometemos erros, saímos do rumo, mas Deus não diz: pronto, terminei com você. Assim como aconteceu com Jonas, Deus estará ali para nos levantar. Ele nos ajuda a voltar ao caminho certo. É como o sistema de navegação do carro, a maioria de nós tem um GPS, até mesmo no celular. Você digita o endereço, o sistema calcula e começa a te orientar com instruções do tipo: vire à direita em 300 metros. Mantenha-se à esquerda para entrar na rodovia. Outro dia, eu estava dirigindo para a casa de um amigo, a uns 50 quilômetros de distância, quando a voz do GPS disse: saia da rodovia em 400 metros. Mas eu estava conversando com a Victória. Havia muito trânsito e acabei passando da saída. E se você perde uma entrada ou ignora a instrução do GPS, ele não diz: você perdeu a saída, volte ao início e tente de novo. Ele simplesmente diz: recalculando rota. O sistema de navegação foi feito para pessoas que cometem erros. Ele não te dá apenas um caminho, e se você erra, acabou. Enquanto houver combustível no carro ou bateria no celular, ele continuará te mostrando como chegar ao destino. Eu nunca perdi uma saída e ouvi a voz do GPS dizer: desculpe, você não pode mais chegar ao seu destino. Está muito perdido. Nunca ouvi. Você desobedeceu tantas vezes as minhas instruções. Estou desistindo de você. Uma vez, eu queria ir por um caminho diferente. Eu conhecia a região,
mas o GPS estava me mandando virar à esquerda para depois seguir uma longa avenida. Eu queria fazer o contrário, seguir a avenida primeiro e depois virar à esquerda. Era a mesma coisa, só uma rota diferente. Por uns 3 quilômetros a cada quadra ele dizia, vire à esquerda, e logo em seguida, recalculando rota. Eu ouvi isso dezenas de vezes. E sabe de uma coisa? Não importava o quão teimoso eu estava sendo. O GPS nunca perdeu a paciência. Nunca me disse, você é um caso perdido, nunca mais use este sistema. Estou desistindo de você. Ele simplesmente continuou recalculando, tentando me levar ao destino. Se o GPS recalcula a rota toda vez que nos desviamos, quanto mais o Criador do Universo vai recalcular a nossa rota quando cometemos erros. Se o GPS não desiste de nós, por que achamos que o nosso Pai Celestial desistiria? Ah, mas é que eu errei demais. Eu não devia ter cedido a esse vício. Eu devia ter criado melhor meus filhos. Eu devia ter continuado na igreja, mantendo Deus em primeiro lugar. A boa notícia é que você não deu voltas demais. Você não perdeu tantas saídas a ponto de Deus desistir de você. O seu Pai Celestial não está bravo com você. Ele está dizendo, recalculando rota, eu ainda tenho um caminho para te levar ao seu destino. Esse erro não anulou o meu plano. Esse atraso não cancelou o seu propósito. Por que você não para de se culpar, de ficar revivendo seus erros e todo o tempo que já perdeu? E decide voltar para o caminho certo? Ainda não é tarde. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer erro que você tenha cometido. Diferente da voz do GPS, Deus conhece o fim desde o começo. Ele já sabia de cada erro que você cometeria. Ele já recalculou a sua rota. Você ainda pode cumprir o melhor plano que Deus tem para a sua vida. Abraão e Sara conseguiram. Eles cometeram erros. Abraão teve um filho fora do casamento. Em um momento de medo, Abraão chegou a mentir, dizendo que Sara, sua esposa, era sua irmã. Mas Deus não disse, cansei de vocês. Vocês são uma família complicada. Mentem, são impacientes. Não. Deus continuou recalculando a rota, continuou lhes dando novas oportunidades, até que a promessa se cumpriu. Isaque nasceu, o filho prometido. E talvez você também tenha tomado decisões que atrasaram coisas na sua vida. Você saiu do caminho, mas não está preso. Deus tem uma nova rota. E se você recuperar a sua paixão, se livrar da culpa, Deus vai te levar aonde você deveria estar, não a um lugar inferior, mas ao melhor plano que Ele tem para a sua vida. Quando os israelitas estavam no deserto, a caminho da terra prometida, ficaram cansados e começaram a reclamar. E a Escritura diz que, mesmo sendo teimosos e se recusando a obedecer às ordens de Deus, Ele continuou sendo bom com eles. Eles desobedeceram, mas Deus não disse, terminei com vocês. Ele continuou dando água quando tinham sede, comida quando tinham fome. Em um momento, eles chegaram a fazer um ídolo e dizer, este é o Deus que nos tirou da escravidão. Depois de tudo o que Deus havia feito por eles abrir o Mar Vermelho, libertar-los da mão de Faraó, você pensaria que Deus diria, já chega, vocês estão sozinhos agora. Mas a Escritura diz, na sua misericórdia, Deus não os abandonou. Ele é um Deus de perdão, lento para se irar,
cheio de amor infalível e bondade. Quando cometemos erros, quando saímos do caminho, quando não obedecemos aos mandamentos de Deus, Ele não nos descarta. Você pode até virar as costas para Deus, mas Deus nunca vai virar as costas para você. Talvez você tenha se desviado, tomado decisões ruins, mas Deus já recalculou a sua rota. Ele já tem um novo caminho para te levar ao destino que planejou. Meu pai se casou muito jovem. Infelizmente, esse casamento não deu certo e ele ficou arrasado. Ele renunciou à sua igreja e líderes denominacionais disseram que ele nunca mais seria pastor. Ele pensou que seus dias de ministério tinham acabado, que jamais teria uma família. Deixou o ministério e começou a vender seguros. E todos os pensamentos diziam para ele: você é um fracasso, você estragou tudo, nada de bom te espera no futuro. O que ele não conseguia ouvir era Deus dizendo: recalculando rota, eu ainda tenho um caminho. Eu transformo erros em milagres. Deus não o abandonou quando ele se desviou. Ele fracassou, mas como Davi disse, Deus estava ali para ajudar Lu a se levantar. E com o tempo, meu pai deixou a culpa para trás. Parou de ouvir as vozes acusadoras. 2 anos depois, ele voltou ao ministério. E um dia, enquanto estava no hospital, visitando alguns membros da igreja, ele notou uma linda jovem enfermeira. Era minha mãe. Ele ficou tão encantado que arrumava qualquer desculpa para ir ao hospital. Se você pedisse, ele visitaria até o primo do vizinho, do amigo do tio do seu avô, só para poder vê-la. Ele quase torcia para que algum membro da igreja ficasse doente, só para ter uma razão para estar lá. Minha mãe não entendia nada daquilo e comentou com uma amiga: esse pastor tem a congregação mais doente que eu já vi. Por fim, eles começaram a se conhecer. Resumindo a história, eles se apaixonaram, se casaram e tiveram 5 filhos. Eu sou grato porque Deus recalculou a rota do contrário. Eu nem estaria aqui hoje. E meu pai voltou a ter um ministério, tocou o mundo inteiro e esteve casado com minha mãe por mais de 44 anos. O que estou dizendo? Nenhum erro que você cometeu é grande demais para a misericórdia de Deus. Ele sabe como redirecionar a sua vida. Pare de se culpar, de viver com peso na consciência, achando que seus melhores dias já passaram. Você não estaria vivo se Deus não tivesse algo maior reservado para o seu futuro. Foi isso que aconteceu com Moisés. Ele cometeu um erro. Deus o havia chamado para libertar os israelitas da escravidão, mas assim como Abraão e Sara, ele se apressou e tentou fazer isso com as próprias forças. Um dia, ele viu um hebreu sendo maltratado. Achando que ninguém estava vendo, matou o homem que estava agredindo o escravo. No dia seguinte, o faraó soube do ocorrido e Moisés fugiu, passando anos escondido no deserto. Não era esse o plano que ele tinha para a vida dele. Parecia que Moisés tinha perdido o seu destino. E de fato, a culpa era toda dele. Mas Deus não o descartou. Deus não disse: Moisés, você sabia o que era certo. Por que não esperou? Em vez disso, Deus disse: recalculando rota. 40 anos depois, Moisés ainda estava no deserto, pensando que tinha sido esquecido, que seus sonhos tinham acabado. De repente, um arbusto à sua frente pegou fogo, como uma combustão espontânea. Ele queimava sem se consumir. Intrigado, Moisés se aproximou para ver o que estava acontecendo. Então uma voz poderosa ecoou:
Moisés, Moisés, tire as sandálias dos pés, porque você está pisando em terra santa. Moisés ficou confuso pensando: eu falhei, cometi tantos erros, achei que meu tempo havia acabado, mas agora ouço Deus chamando meu nome, não uma vez, mas duas: Moisés, Moisés. Se Deus tivesse dito apenas uma vez, ele poderia pensar: estou imaginando coisas, deve ser o calor do sol. Mas Deus chamou duas vezes de propósito, para que não restasse dúvida. E aos 80 anos de idade, depois de uma rota desviada por 40 anos, Deus recalculou o caminho. Moisés voltou ao Egito, libertou os israelitas e cumpriu o seu propósito. Eu acredito que hoje Deus está recalculando algumas rotas. Talvez você tenha cometido erros. Talvez pense que falhou demais, que não há mais volta. Mas se prepare. Assim como Moisés, um arbusto em chamas está vindo ao seu encontro. Você pode ter se atrapalhado, mas se ouvir com atenção, vai escutar Deus chamando o seu nome. Ele está dizendo: recupere a paixão, deixe a culpa para trás. Prepare-se para conquistar novos territórios. Você ainda pode se tornar tudo aquilo que Deus criou para você ser. Ele não terminou com você. E se você acreditar nisso e agir com fé, eu declaro: Deus vai transformar erros em milagres.